Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a desumanização da sociedade. Será que nós estamos perdendo os nossos valores essenciais? Será que nós estamos nos tornando pessoas superficiais? Qual seria ou quais seriam os caminhos para reverter essa situação? Para falar sobre esse tema que é tão importante e tão profundo, eu convidei Dante Galian, historiador e responsável pelo laboratório de leitura. E por que um historiador e por que um laboratório de leitura? Justamente porque a literatura, sobretudo a literatura clássica, é apontada por Dante como uma saída, como uma alternativa para a humanização da sociedade. Então, Dante, muito prazer em recebê-lo. Prazer é tudo meu, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. O Dante, ele, além de historiador, é autor de A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, lançado recentemente pela editora Martin Claret. E a gente vai falar justamente sobre essa questão da literatura sendo usada como um remédio neste processo de humanização das pessoas. E para isso eu escolhi uma epígrafe extraída de um livro que tem tudo a ver com o nosso tema, que é A Desumanização, do escritor português Walter Ugumãe, que diz o seguinte: não sei se a arte nos deve salvar, mas tenho a certeza de que pode conduzir ao melhor que há em nós para que não nos desperdicemos na vida. Esta frase é dita pela protagonista e narradora Hatla, uma garota de 11 anos que vive na Islândia, que é o lugar onde foi ambientado o livro. E ela está falando sobre o que lhe restou depois da morte da irmã gêmea dela, Sigridor. Então, a literatura de Walter Ugumãe é uma literatura muito profunda, lírica, densa, né? Ainda não é um clássico, como a sua área de trabalho, mas, sem dúvida, até pelo próprio título do livro e pela sua proposta de trabalho, tem tudo a ver com o que a gente quer debater. Então, partindo desse princípio, a primeira pergunta que eu te faço, Dante, é a seguinte. Em seu livro A Literatura como Remédio, você diz que, abre aspas, a arte de forma geral, e a literatura muito particularmente, aparece como remédio privilegiado ao restituir pela intuição e simpatia o que Henri Bergson chama de movimento revelador no livro O Pensamento e o Movente, Ensaios e Conferências. Bergson foi um professor de filosofia, né, um francês, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1927. E ele escreve neste livro que a arte visa nos mostrar na natureza e no espírito, fora de nós e em nós, coisas que não impressionavam explicitamente nossos sentidos e nossa consciência. Isso entre aspas. A pergunta que eu te faço, Dante, é a seguinte: como a arte e a literatura, como expressão artística, podem de fato nos conduzir ao melhor que há em nós, tornando-nos mais vivos, despertos pelos sentidos e pela consciência e menos desumanos? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a literatura, ela desempenha esse papel, ou ela inicia esse papel transformador, humanizador, pela sua potencialidade estética, né? E estética aqui entendido na raiz da palavra, né? Que vem do grego aesthesis, que em última análise, uma das possibilidades de tradução disso para o português seria despertar, né? Eu costumo, quando eu estou explicando esse processo todo da experiência estética na literatura, eu costumo fazer um pouco esse contraponto com uma palavra muito mais conhecida hoje, que é a anestesia, né? Anestesiar é colocar para dormir, né? E aí esse prefixo ane, né? Significa exatamente a negação do despertar, né? Anestesiar te põe para dormir e aestesiar te desperta. A arte, ela é fundamentalmente essa experiência despertadora, né? Qualquer tipo de arte. E a literatura, de uma maneira particular, em função, acredito eu, principalmente na perspectiva da sua duração, né? De todas as experiências estéticas
que a gente hoje tem a possibilidade de fazer, a literatura, pela sua própria condição de existência, é aquela que nos permite estar vivenciando a experiência estética por mais longo tempo, né? Quando a gente faz essa mesma experiência, por exemplo, vendo um filme, ela se dá dentro de um tempo de média duração, 2 horas, 3 horas, às vezes, quando o filme é muito grande. Ou quando a gente vai a um museu, né? E diante de cada quadro a gente permanece durante alguns minutos, ou vendo uma fotografia ou ouvindo uma música. A literatura, ela te possibilita uma experiência estética que pode durar dias, né? E que tem um poder desencadeador do processo reflexivo extremamente poderoso, né? Então, nesse sentido, eu fui observando ao longo da minha experiência, né, não só da minha experiência pessoal, subjetiva, e como pesquisador, né, que está sempre se indagando um pouco, me aconteceu isso, e por que me aconteceu isso, né? E ao mesmo tempo, submetendo as outras pessoas nessa mesma experiência, que é o laboratório de leitura, e ao mesmo tempo se perguntando o que está acontecendo com as pessoas e por que está acontecendo isso. Então, eu comecei a observar fundamentalmente que aquilo que eu observava empiricamente, de alguma maneira, né, já estava sendo descrito por esses escritores, por esses filósofos, por esses pesquisadores, já há muitos séculos, quer dizer, desde a época dos gregos até a modernidade. E aí eu comecei a perceber fundamentalmente que esse processo de humanização, ele se dá na medida em que ele envolve 3 dimensões essenciais do existir humano, né? Dimensões essas que a gente está muito mais acostumado a lidar com uma delas, que é o pensamento, né? E que a modernidade, principalmente a partir de Descartes, com a ideia de que a gente existe porque a gente pensa, né, acabou privilegiando fundamentalmente essa dimensão da experiência humana, que sem dúvida nenhuma é fundamental, mas que não pode ser entendida de uma perspectiva unívoca. Toda vez que a gente tende a olhar a experiência humana numa perspectiva unívoca, o resultado é a desumanização. Então, assim, o excesso de racionalismo, né, já dizia Shakespeare em Hamlet, o excesso de razão nos torna todos covardes. E a covardia é uma espécie de desumanização. Claro. Nesse sentido, a experiência estética, ela desencadeia um processo humanizador, porque ela desencadeia a partir da experiência primária do viver humano, que são os afetos, né? A gente não existe só porque a gente pensa, mas a gente existe porque a gente sente, porque a gente pensa e porque a gente quer, né? A experiência da literatura, se for bem trabalhada e dinamizada, por exemplo, numa dinâmica como a do laboratório de leitura, ela pode desenvolver e potencializar essas 3 dimensões da experiência humana. Em primeiro lugar, porque ela possibilita essa experiência do despertar, isso que você acabou de ler aí, a partir do texto do Bergson. Ela revela coisas que estão no mundo e que estão em nós e que nós, por estarmos anestesiados, não vemos, não sentimos. E de repente, quando a gente lê isso num livro, é como uma chave mágica que abre, que desperta, que literalmente desperta, a estesia, né? E a partir desse momento isso te afeta. Então, a primeira experiência, a experiência elementar que se tem com a literatura é uma experiência essencialmente afetiva, né? No laboratório eu percebi isso e privilegio isso, a experiência afetiva. O que a gente sente ao entrar em contato com uma obra de arte, como, por exemplo, um texto literário? A partir dessa experiência estética, porque nós somos seres inteligentes, somos seres reflexivos, instintivamente a gente já começa a refletir sobre aquilo que sentimos. E se a gente tem um espaço e um tempo propício, a gente pode desenvolver essa reflexão, que nem sempre acontece, né? A gente observa muitas vezes as pessoas se emocionando
ao fazer a experiência estética, seja de um filme, seja de um quadro, seja de um livro, né? Existe já esse desenvolvimento desse processo reflexivo, mas se não houver o outro, fica muito difícil desse processo ir adiante. Se ele vai adiante, né, e a experiência estética afetiva se desdobra numa experiência reflexiva, a mudança de visão das coisas, a visão do mundo, do outro e de si mesmo, ela é tão potente que, inevitavelmente, isso vai afetar no âmbito da vontade. Ou seja, nós nos transformaremos. Pois bem, todo esse desenvolvimento envolvendo o despertar dos afetos, a reflexão intelectiva da questão, né, do ponto de vista reflexivo, redundando nessa mudança de visão, ela gera necessariamente uma mudança de comportamento. Ou seja, ela começa no plano do estético e termina no plano do ético, né? Ou seja, na maneira como eu passo a lidar com o outro, com o mundo e comigo mesmo. Uma transformação, Isso, autoconhecimento, uma isso. transformação. Essa transformação é o que eu chamo de humanização. Perfeito. O Dante falou sobre o trabalho de pesquisa dele, né? Como eu falei na abertura, o Dante é um historiador e desde 1999 ele é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências de Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Isso. É o criador, também como eu disse, do Laboratório de Leitura, um projeto que recebeu o prêmio Viva Leitura, uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação no ano de 2014. E autor do livro A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma. Então é por isso, com base nesse trabalho de pesquisa, que ele está discorrendo a respeito dessa questão da humanização a partir do estudo dos clássicos da literatura. Emendando o que você disse, Dante, há um outro caminho que não seja pelas artes e mais especificamente pela literatura, capaz de frear ou mesmo reverter esse processo de desumanização pelo qual nós passamos hoje em dia? Sem dúvida. Quais seriam? Eu acho o seguinte, a partir do momento em que você faz a experiência estética através da obra de arte, e nós estamos falando aqui particularmente da literatura, que desencadeia esse processo de reflexão, essa experiência, ela se coloca na contramão, podemos dizer assim, da lógica de existência, ou até dizer de não existência, em que a gente vive no mundo contemporâneo, né? Não que isso seja um privilégio do mundo contemporâneo, porque eu acho que essa questão da alienação é algo que já faz parte da história humana de longa data, mas a modernidade, sem dúvida nenhuma, traz componentes assim muito peculiares para esse processo de desumanização que a gente vive, né? Quer dizer, dentro da lógica que se estabelece principalmente depois da Revolução Industrial, né? Em que cada vez mais o humano vai se transformando numa peça de engrenagem, né? Nós fomos vivenciando, e ainda vivenciamos, e eu acho que inclusive dentro dessa revolução tecnológica, essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, isso tem acelerado e aprofundado esse processo, a gente está vivenciando uma lógica de existência que é muito mais a lógica da máquina do que a lógica do humano. Sem dúvida. E nós vamos nos transformando em meros operadores, né? Operadores de produção e operadores de consumo, né? E como nós não somos máquinas, nós criamos as máquinas, mas nós não somos máquinas, o resultado disso, ou seja, o resultado da gente viver desumanizadamente como máquinas, gera doença. Sim. Né? Porque nós não estamos aqui para isso, né? Nós não estamos aqui para reproduzir aquilo que nós criamos. Nós estamos aqui para criar, né? Então, nesse sentido, eu vejo a experiência estética com a literatura, a experiência estética e reflexiva com a literatura, como uma possibilidade de reverter esse processo, como você acabou de falar, na perspectiva em que nós despertamos para aquilo que nós realmente somos, né? O que é próprio do humano? Essa é uma questão que eu venho me perguntando e venho encontrando respostas na literatura clássica. Nós perdemos a noção daquilo que é próprio do humano. A gente tende
atualmente a reproduzir aquilo que é próprio da máquina, aquilo que são próprios dos computadores, aquilo que é próprio dos softwares, mas não mais aquilo que é próprio do humano. Eu acho que a literatura ela é um remédio nesse sentido, na medida em que ela nos faz lembrar aquilo que é próprio do humano, né? E esse é o sentido mesmo da arte, né? Eu costumo usar sempre uma história que, na verdade, é uma história que vem da mitologia grega, que está num texto do século V a.C., né? Que chama-se Ode a Zeus, né? Em que Zeus criou o céu e a terra, depois de dar ordem ao cosmos, e criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dos deuses. Mas ele não percebeu, né, talvez na sua arrogância, de que o homem veio com um defeito de fabricação, um defeito genético, digamos assim. E é o fato de que os homens esqueciam. Os homens esqueciam que eram homens, né? Talvez porque tenham sido criados muito próximo dos deuses, os homens às vezes se creem deuses. Nós sabemos disso, né? Sim, cotidianamente a gente está o tempo inteiro achando que nós somos muito mais do que de fato nós somos. Sem dúvida. Né? E aí, diante disso, Zeus se viu com um problema. E agora? O que fazer diante disso? Né? Que o ápice da criação, né? a criatura mais perfeita, depois dos deuses, né? Ter este problema, digamos assim, estrutural. Diante disso, a solução vem através da deusa Mnemosine, que é a deusa da memória. Da união de Zeus com Mnemosine, nascem as 9 musas. O papel das musas é nos recordar, nos despertar para aquilo que nós realmente somos. Lembrando que somos homens. Sim. Lembrando, então, portanto, o que é próprio da nossa experiência, da nossa vivência. A literatura, como uma obra inspirada, né, no seu conteúdo, na sua base mais intuitiva, né, ela vem justamente no sentido de ser inspirada por pessoas que se tornam portadores ou transmissores dessa inspiração das musas e, ao mesmo tempo, oferece isso para a humanidade como uma forma de recordação, como uma forma de reencontro com aquilo que é próprio do humano. Perfeito. Dante, no que diz respeito às artes, no seu livro A Literatura como Remédio, você também fala sobre o conceito de psicogagia, conhecido entre os gregos antigos, que se explica pela conversão espiritual provocada pela arte, que traz a cura em sua dimensão mais ampla, envolvendo o espírito, a alma e o corpo. Ainda que sua expertise seja dentro de um laboratório de leitura, como outras expressões artísticas podem provocar essa conversão definida pelo conceito de psicogagia como um instrumento de humanização? Eu acho que toda arte tem esse papel. Toda arte, quando ela aparece e como uma resposta a uma demanda dessa busca humana, que seria essa busca primordial, né, no sentido de encontrar aquilo de fato que, como eu falei, é próprio do humano, né? E o artista tem esse papel. O que é o artista? O artista é o ser inquieto, né, perturbado pelas musas, né, e que não se aquieta até conseguir dar expressão para aquilo que a musa está pedindo, digamos assim. E aí tem muito de inspiração e tem muito também de transpiração, como a gente sabe, né? A partir desse momento, né, ele abre um horizonte de experiência onde ele consegue comunicar essa inquietação e essa busca e despertar naquele que frui da sua arte. Então não estou falando apenas do leitor, mas daquele que efetivamente faz uma experiência de fruição, que pode ser justamente uma arte visual, ou que pode ser, por exemplo, o teatro, ou que pode ser a música. Né? Qualquer forma de expressão artística, ele, portanto, está cumprindo essa tarefa ou essa missão psicogágica, né? No sentido de fazer com que as pessoas que fruam aquilo se tornem mais humanos, né? Em última análise, a ideia grega da psicogagia vem muito nessa perspectiva de
você, através dessa experiência estética e reflexiva, né, desenvolver esse processo que vai te transformar enquanto pessoa. Te colocando em contato, né, e estabelecendo um processo, uma lógica, né, que faz com que você se realize enquanto ser humano. E aí isso vai muito ao encontro daquelas bases fundamentais do pensamento grego, que, digamos assim, é a base do pensamento ocidental, porque de lá para cá o que a gente foi fazendo é simplesmente upgrades Sim. dessa mesma questão que os gregos colocaram, que é, em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo e torna-te o que és. Né? Essa questão do tornar-se o que devemos ser, né, é justamente a proposta de realização. E por detrás dessa proposta de realização, tudo aquilo que a gente percebe e vê e comenta que é importante para a nossa vida. Em última análise, aquilo que a gente chama de felicidade. Né? Essa autorrealização, de pegar tudo aquilo que é potencial, né? Um pouco voltando para aquilo que o Bergson colocava, né? Revelar tudo aquilo que é essencial, né? E tornar isso real, tornar isto realizado. Né? E nesse sentido, eu não vejo outro caminho de fazer isso senão através dessa experiência estética reflexiva. Né? Na medida em que, como o Jaeger, por exemplo, coloca naquele livro dele, A Paideia, a formação do homem grego, né? Mostrava fundamentalmente como a arte, né, dentro dessa tradição, ela é vista como um referencial. Né? Um referencial de despertar no humano o desejo de se tornar humano e, ao mesmo tempo, mostrar qual é o caminho para se realizar isso. Né? Então, eu acho que não só a literatura, a arte, de maneira geral, tem essa função. Claro, a minha experiência, por motivos, digamos assim, circunstanciais, acabou sendo a experiência com a literatura, mas atualmente, inclusive, dentro do meu centro de pesquisa, dentro da nossa linha de pesquisa, a gente tem incentivado e tem, de fato, desenvolvido, baseado na experiência metodológica do laboratório de leitura, outras experiências estéticas, né, que possibilitariam situações semelhantes ou até idênticas, partindo de fruições de outra espécie. Então, por exemplo, tem trabalhos que a gente já tem desenvolvido, até com questão, por exemplo, de contemplação da natureza. No seu livro você diz isso. Isso. A contemplação da natureza como uma forma de humanização também, né? Isso. Então, a gente tem trabalhos em que a pessoa, uma pesquisadora, leva as pessoas para um roteiro, digamos assim, biológico, um roteiro dentro de um espaço, um jardim, um espaço natural, e a partir das reações que as pessoas têm ao contemplar a natureza e refletir sobre aquilo, né, a gente entende que isso também, e não só entende, mas o trabalho de pesquisa tem mostrado que isso também é uma forma de humanização. O que, na verdade, não é nenhuma novidade, porque Goethe já falava isso no início do século XIX. Né? Então, o que a gente tem é reproduzido essas coisas. Na verdade, a ciência está sempre atualizando aquilo que a gente já sabia, dentro de experiências concretas, em circunstâncias atuais. Né? Então, a mesma coisa com fotografia. Eu tenho um outro aluno de doutorado que está fazendo o mesmo trabalho com uma coisa que a gente batizou de laboratório do olhar, onde as pessoas saem para fotografar e depois refletem sobre aquilo que elas fotografaram. Né? E vê como que isso também pode ser uma chance de autoconhecimento e, portanto, de transformação. Dentro daquela lógica que eu falei, conhece a ti mesmo e torna-te o que és. Sim. Dante, como se dá o processo de humanização das pessoas pela indicação da leitura como remédio dentro e fora do âmbito do laboratório de leitura? Só para quem não conhece ainda esse trabalho do laboratório de leitura, só para você explicar como funciona esse processo, tanto para quem frequenta quanto para quem não frequenta, mas tem na leitura um hábito regular. Certo.
Bom, o laboratório de leitura, ele surgiu de uma maneira absolutamente despretensiosa, né? Quer dizer, eu tinha um pouco o desafio, quando eu iniciei meu trabalho na Escola Poli de Medicina, de despertar nos meus alunos, futuros médicos, essa questão ligada ao humano, né? A gente sabe que a formação médica, como toda formação, infelizmente, hoje em dia, né? é muito técnica, muito científica. E no fim, esse rapaz, essa menina é colocada para lidar com pessoas. Claro. Né? Então essa doença está sempre se manifestando numa pessoa e ele vai ter que aprender a lidar com a pessoa, muito mais do que com a doença. Né? E isso é uma coisa que infelizmente falta muito na formação, em todos os níveis, né? E em particular na formação universitária. E nessa tentativa é que surgiu o laboratório. Acabei percebendo que a literatura poderia ser um meio de despertar o interesse pelos temas humanos, principalmente porque essa experiência preliminar se dava através dos afetos. Né? Então eles podiam falar de sentimentos. E a falar de sentimentos, podiam falar de coisas muito particulares deles. E isso é uma coisa que hoje em dia, tirando talvez o analista, né, praticamente você não tem. A questão é que eu, desde o começo, não tinha nenhuma pretensão terapêutica com o laboratório. Quer dizer, a gente começou a fazer as primeiras experiências, eu senti o potencial daquela atividade como forma de desencadeamento de reflexão e de humanização, de mudança, de transformação, mas não estava no meu horizonte qualquer tipo de finalidade terapêutica. Quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos de análise, de avaliação de impacto dessa atividade, primeiro com os alunos, depois com um público cada vez mais amplo, na medida em que o laboratório também foi se expandindo e se estruturando em outros cenários, em outros públicos, o termo terapêutico aparecia quase que unanimemente. As pessoas assim, essa experiência para mim é terapêutica, essa experiência para mim é terapêutica. Eu falei assim, caramba, por quê, né? Quer dizer, aí eu não queria que confundissem o laboratório de leitura como um grupo terapêutico. Sim. Né? Depois eu comecei, inclusive, a investigar melhor o sentido do terapêutico do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, e cheguei à conclusão que era isso mesmo. Né? É o terapêutico no seu sentido mais radical da palavra. Né? Quer dizer, e então, daí veio a história do título, a literatura como remédio. Né? Mas esse remédio que cura, né? Ou que trata através da humanização. Né? Quer dizer, é uma cura que a gente encontra em nós mesmos, em que o livro é um veículo. Né? Não só o livro, né? Mas o livro lido com o outro. Né? Quer dizer, é um pouco assim, a experiência da literatura por si só, e aí isso dá um suporte até para uma outra linha de pesquisa muito interessante, que é a biblioterapia, né? Sim. Onde também, basicamente, esse termo biblioterapia aparece mais ou menos em meados do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 40, década mais de ou 40, menos, né? Exatamente, né? E onde você, de repente, vai intuitivamente relacionando determinados livros com determinados problemas de ordem psicossomática. Sim. E os pioneiros começaram a observar que de fato isso tinha uma eficácia, né? E de lá para cá a coisa foi se estruturando e tal. Posso dizer que o laboratório de leitura ele tem um pouco de biblioterápico nesse sentido, né? Mas como o objetivo dele é muito mais humanizador do que terapêutico, né? A gente não trabalha com prescrições, né? E isso não impede do que eu acabe um pouco fazendo isso, por exemplo, quando eu trabalho o laboratório de leitura com demandas específicas, principalmente no mundo corporativo. Então, hoje eu tenho uma atuação no mundo corporativo bastante forte, inclusive já estou começando a desenvolver pesquisa nesse âmbito também, em que, por exemplo, as empresas, os responsáveis pelos setores de recursos humanos da empresa me procuram e falam, olha, Dante, eu queria que você trabalhasse, que você usasse a metodologia do laboratório de leitura
para trabalhar com ele certos valores, que são os valores da empresa, ou para trabalhar certos aspectos ou habilidades ou temas que são importantes para essa equipe em particular ou para esse projeto e tal. Então aí eu procuro, na medida do possível, escolher livros que eu sei que vão despertar certos temas, certas questões que vão ao encontro dessa demanda específica que estão me pedindo. Né? No laboratório de leitura em geral, né, como a gente trabalha com grupos de pessoas, né, que podem ir de 6 até 16 pessoas, aqui, por exemplo, na Casa Arca a gente trabalha mais ou menos com grupos desses tamanhos, né, nem sempre as demandas que as pessoas trazem coincidem. E é bom que não coincidam mesmo. Né? Mas, de qualquer forma, independentemente do livro, independentemente das questões que o livro trabalha, a gente percebe que o efeito per si é terapêutico. Por quê? Porque o laboratório de leitura ele potencializa algo que o próprio livro por si já tem, né? Que é esse despertador dos afetos, dos sentimentos, esse potencializador de autoconhecimento, né? E que está ligado com aquilo que eu falava no começo, que se isso já é uma coisa instintiva e natural na experiência humana, quando você tem a oportunidade do diálogo, aí o processo reflexivo se desenvolve, se espraia, se aprofunda. Né? E o resultado disso é um crescimento extraordinário. E esse crescimento extraordinário amplia a esfera do teu ser. E a ampliação da esfera do teu ser é o processo terapêutico. Perfeito. Dante, somente os clássicos têm a capacidade de humanização, né? Uhum. Teu livro fala, os clássicos e a saúde da alma, uhum. Ou a literatura contemporânea, sobretudo aquela mais lírica e densa, como a do próprio Walter Ugumãe, também tem esse poder? Sem dúvida. O clássico é uma coisa circunstancial, né? Quer dizer, digamos assim, eu tenho certeza que Walter Ugumãe é um clássico, né? Ele só não pode ser, digamos assim, ganhar o carimbo de clássico ainda, porque tem um fator que determina o clássico, como diz o Ítalo Calvino, né, naquele livro dele, Para que ler os clássicos, que é o fator tempo. Né? O fator tempo ele é decisivo na medida em que ele decide, em última análise, quem fica e quem desaparece. Sim, perfeito. Né? Então, se a gente hoje está lendo Homero, né, século VIII a.C., está lendo Dante Alighieri, século XII, XIII, se a gente está lendo Cervantes, século XVII, Shakespeare, ou mesmo Dostoiévski, século XIX, assim por diante, é porque, né, essas obras traduziram certas dimensões da experiência humana de tal maneira que elas permanecem e permanecerão. Ponto. Então, isso é o clássico. Né? O clássico é a capacidade de um escritor, de uma obra, né, traduzir dimensões relativas aos aspectos essenciais da experiência humana, que, claro, sempre circunstanciadas historicamente, não pode ser diferente, né? Elas mantêm ou elas possuem um conteúdo essencial que é universal e atemporal. Né? Agora, antes de ser clássico, essa obra nasceu. Claro. Né? E ela pode ter sido best-seller ou não. Né? Ela pode ter sido entendida ou não no seu tempo histórico. Né? Então, muito provavelmente, obras contemporâneas têm essa mesma potencialidade. Né? Quando eu falo que eu trabalho com clássicos, claro, por que eu trabalho com clássico? O clássico me dá uma segurança. O clássico me dá a segurança de que aquilo que eu estou buscando, que é esse impacto estético reflexivo, vai de fato acontecer. E eu te digo isso não só por aspecto, digamos assim, teórico, mas principalmente prático. Olha só que interessante. Quando a gente começou o laboratório de leitura, ainda não tinha fechado essa questão dos clássicos, até porque no começo a gente acabava atendendo muito a demanda dos próprios alunos.
E, obviamente, eles traziam as demandas deles, que podiam ser os clássicos ou podiam ser, em geral, acabavam sendo, livros que estavam contemporâneos e que estavam rolando. E alguns de boa qualidade, outros de má qualidade. E é interessante que a gente observava que o impacto humanizador nos livros de má qualidade era muito mais baixo do que o impacto humanizador dos livros de alta qualidade. Sejam eles já clássicos consagrados, ou sejam aqueles livros que já guardam em si essa semente, a essência do clássico. Ou seja, que já são clássicos, só precisam ser chancelados pelo tempo. Né? Eu recentemente li, não esse livro do Walter Hugo Mãe, mas eu li Nosso Reino, e um pouco pelo feeling que eu fui adquirindo ao longo desses anos todos de leitura do clássico, assim, isso aqui é um clássico. Sim. Isso aqui é um clássico. Então, assim, agora mesmo, enquanto a gente está conversando, deve estar nascendo um clássico. Provavelmente. Entendeu? Então, a gente só vai saber isso mais tarde. Então, eu não tenho preconceito nenhum com a literatura contemporânea. Ela também tem a sua força humanizadora. Sem dúvida, sem dúvida. Você toca num ponto, e o teu trabalho, o laboratório toca num ponto. Alguns programas nós tivemos uma entrevista com Pedro Bandeira, um consagrado escritor infanto-juvenil. E ele falava, com as palavras dele, claro, justamente isso. Por que até hoje se lê Shakespeare, por exemplo, ou até recuando, como você falou, Dante Alighieri e tudo mais, porque eles trataram da humanidade, da essência do homem. Isso é o clássico. Exatamente. Né? Isso perdura, isso ultrapassa o limiar do tempo. Né? Então, eu te fiz essa pergunta porque, justamente como você colocou, há uma boa parte de produção contemporânea que tem condições de se tornar um clássico no futuro. A dúvida que eu tinha, e agora está esclarecida por você, é se a literatura contemporânea, que ainda não é clássica, ainda que ela tenha a semente, tenha o potencial, se ela realmente tem esse efeito terapêutico humanizador. Então acho que fica claro quando você coloca que independe de ser clássico ou não, tem que ser uma boa literatura, porque realmente trata de questões humanas, da humanidade. Né, ela tem que traduzir aquilo que é essencial da experiência humana. Perfeito, está muito claro. Isso não tem tempo, isso pode ser século VIII, atemporal. Vai ser no século XXI e vai continuar sendo, se Deus quiser, no século XXV. É isso aí, perfeito. Falando um pouco ainda sobre isso, pela própria mensagem que encerram, os livros de autoajuda, que atualmente são aí, acho que a grande alavanca do mercado editorial brasileiro, eles se enquadram nesse viés. Pode-se esperar que os exemplos neles retratados colaborem de alguma forma para a expansão do ser, como você colocou, Dante, o autoconhecimento e o consequente processo de humanização? Olha, eu costumo dizer, as pessoas me perguntam se, inclusive esse livro, Literatura como Remédio, em algumas livrarias eu já encontrei ele nas estantes de autoajuda. Autoajuda, né? Eu também. Eu costumo dizer que a experiência, não sei o livro, mas a experiência do laboratório de leitura, eu costumo brincar e falar que não é autoajuda, é heteroajuda. Por quê? Não sou eu que me ajudo, é o outro que me ajuda. Sim. Né? Então, assim, eu não acredito na possibilidade de você se autoajudar, né? Eu acho que a ajuda, só é ajuda mesmo, quando ela é buscada no outro, né? E quando ela é desencadeada pelo outro. Por isso eu acredito muito no encontro. O encontro com um livro já é um encontro, né? Quer dizer, quando você mergulha na leitura, você vai ao encontro de um outro, né? De um narrador que está te contando uma história, dos personagens, né? Que você vai se familiarizando e vai se apaixonando ou odiando. Assim, eles vão habitando as suas vidas, eles se tornam seres reais. Sim, sem dúvida. Quando você traz isso para um espaço como é o do laboratório de leitura, né? Essa dinâmica de encontro com o outro, ela se amplia, se aprofunda e se potencializa, né? Então, qualquer tipo de processo transformador, ele, para ser autêntico, ele precisa contar com o outro. Com relação à questão da autoajuda, o problema com a autoajuda, que eu acho que assim, há uma percepção dessa necessidade cada vez mais premente da gente se encontrar consigo mesmo, se encontrar com o humano e tal.
O problema desse tipo de literatura, às vezes, eu não posso falar dela de maneira Generalista, geral, claro. né, global e tal, mas assim, o que eu venho observando muitas vezes é que, em geral, essas literaturas, ou esse gênero de literatura, tende a propor esse processo de autoconhecimento, autodescoberta, como se fosse um caminho técnico. Sim. Né? Os 7 passos, os 8 segredos, as 10 dicas. Exatamente. Eu digo isso porque a experiência que eu tenho pesquisando a problemática da humanização em saúde, por exemplo, a gente observava o seguinte: por que a humanização em saúde, quando ela começou a se desenvolver dentro dos hospitais, das clínicas, das escolas, em geral geravam o efeito inverso. Por quê? Porque iria se passar a humanização, queria se ensinar a humanização da mesma forma como você ensina a mexer num PET scan. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, um conjunto de normas e procedimentos que você vai seguir e, no final, está garantido que você vai sair mais humana. Bom, isso serve para aprender a mexer em equipamentos técnicos, sem dúvida nenhuma. Se eu não fizer um curso passo a passo, eu não vou saber mexer naquela coisa. Com a humanização, isso não funciona. Não é técnico. A humanização não é técnica. A humanização, ela é o resultado dessa experiência, desse processo que eu comentava com você no começo, que envolve afeto, inteligência e vontade. Se eu trabalho só no plano do cognitivo e do comportamental, o que eu vou conseguir, né, é uma paródia de humanização, um arremedo de humanização com um certo perigo, que pode gerar, inclusive, o processo inverso, que é uma desumanização. Né? Então, assim, na verdade, não é preconceito com relação a livros de autoajuda. É uma crítica em função de que eu acho que boa parte desse material parte daquilo que eu costumo chamar, no meu projeto de pesquisa, de uma premissa antropológica equivocada. De que nós podemos ser programados. Sim. Eu acho que dá pra gente programar muita coisa. Sim. Inclusive em nós. A gente programa nosso cérebro, né? Mas não dá para desenvolver programas de humanização. Perfeito. Está muito claro. Voltando um pouco a Walter Hugo Mãe e o seu A Desumanização, a jovem narradora, em dado momento, ela cita que, abre aspas, os livros eram ladrões, roubavam-nos do que nos acontecia, mas também eram generosos, ofereciam-nos o que não nos acontecia, servia de ilusão. Fecha aspas. O universo da ficção, ainda que numa obra clássica, ele não poderia implicar, em alguns casos, na abstração da realidade e, como consequência, num processo contrário a esse esperado de humanização? Sem dúvida, sem dúvida. E como lidar com isso? Todo remédio é muito perigoso, né? O mesmo remédio que cura também pode matar. Claro. Né? Os efeitos adversos. Claro. Né? A gente vê na propaganda, né? Todo medicamento deve ser tomado bem rapidinho, sim. assim, né? Com a observação do médico, né? Dos efeitos colaterais e tal. Na própria história da literatura, isso aparece... Essa frase do Walter Ugumã é belíssima, né? Fantástica. Eu acho que a literatura, ela tem essa capacidade quase de te abduzir. Sim. Né? E isso é uma coisa necessária. Isso Sim. é uma coisa... Ainda mais hoje em dia. Isso é uma coisa tão necessária, isso é uma coisa tão saudável. Sim. A literatura que te tira dessa tua realidade comezinha, dessa realidade desumanizadora que a gente vive, né? daquela lógica da máquina que eu falava há pouco, né? E te transporta para um outro tempo, para um outro espaço. De repente, lendo Tolstói, eu viajo para a Rússia do século XIX, né? E nesse momento eu estou lá na Rússia, no século XIX e tal, e isso é muito bom. Agora, a gente corre o risco de ir e não voltar, né? Como eu dizia, na história da literatura a gente tem vários exemplos desses. Vou citar dois pelo menos, que eu acho que são muito eloquentes. Primeiro, Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes, né? Maravilhoso. E a proposta humanizadora fantástica. O problema do Dom Quixote não está na ida. Ele é corajoso, ele se torna um cavaleiro andante, ele nos convida todos a ir com ele nessa aventura. O problema é que ele não conhece o caminho de volta. E nesse sentido, a literatura
pode, de fato, ser perigosa no sentido de nos abduzir e não nos devolver. Né? Madame Bovary, do Flaubert, a mesma coisa. Né? A Madame Bovary, de tanto ler os romances, né, as novelas românticas do seu tempo, com paixões arrebatadoras. Ela foi profundamente influenciada pela literatura, né, que ela consumia. De fato, o que ela esperava é que as relações que ela tinha com os homens, com o marido, com os outros... fossem as da literatura que ela lia. Né? Exatamente. Qual é digamos assim, o que nos preserva? Né? O que é que pode servir como um elemento... de blindagem. De blindagem, né? De resgate. Sim, sim. A interlocução. Perfeito. A interlocução. E nesse sentido eu acho que experiências como a do laboratório de leitura são extraordinárias, porque por um lado ela potencializa essa experiência de arrebatamento, né? E eu incentivo isso. Deixa-se levar, deixa-se envolver, se entrega, vira o personagem, entra com ele e tal, né? Mas depois volta. Porque se você vai e não volta, o processo de humanização não se completa, né? E nesse sentido, ler em grupo, ter um interlocutor, é muito importante para que esse processo se complete na sua ida e no seu retorno. E minimize os riscos, então, sim, de que seja uma viagem só de ida. Tudo que a gente faz sozinho, claro, boa parte das coisas que a gente faz na vida a gente tem que fazer sozinho. Mas se a gente fizer tudo sozinho o tempo todo, nós nos tornamos solitários e corremos o risco de nos isolar, né? De nos separar do mundo, do outro. Né? E isso é a loucura. A literatura ela é tida como uma atividade, um entretenimento, cada um colocando como lhe convier, mas como algo solitário. E o que vocês propõem no laboratório de leitura é justamente o oposto disso. É ler de uma maneira coletiva. Isso. E agora fica claro, então, que talvez a necessidade da interlocução é também uma maneira de blindagem nesse processo de humanização. Isso, sem dúvida. É o antídoto, digamos assim. Exatamente. Eu não diria, efetivamente, que ela é o contrário, a experiência do laboratório. Na verdade, ela é complementar. Complementar. Porque ela incentiva, porque o laboratório, ela incentiva que as pessoas leiam por conta, porque ler precisa ser uma atividade solitária. Só que ela não se encerra na solidão. Né? E nesse sentido, eu acho que ela é completa, porque ela dá o espaço da experiência solitária, que eu acho que é fundamental dentro desse processo de humanização, mas ao mesmo tempo ela oferece a possibilidade do compartilhamento. Né? E eu costumo lembrar sempre a frase do Tolstói, que diz que toda a felicidade só é completa quando ela pode ser compartilhada, que está naquele livro dele, A Felicidade Conjugal. Sim. Dante, na apresentação do seu livro, o também historiador Leandro Carnal diz que, abre aspas, a literatura é remédio e resistência, fecha aspas. E abrindo de novo, né, tem um espaço aí entre as duas frases que eu separei. Pois tenta nos restituir a saúde da reflexão e nos retirar da melancolia da irrelevância, da banalidade do ser, da falta de sentido e de pensamento, fecha aspas. Diz ainda que, abre aspas novamente, literatura de alto padrão e bem lida é um combate à infecção grave do nosso mundo doente e violento. Fecha aspas agora definitivamente. Uhum. Se você tivesse que prescrever um livro capaz de curar ou atenuar os sintomas dessas patologias sociais, ainda que você não prescreva, como você colocou, mas dessas patologias que levam à desumanização, qual livro ou quais livros você prescreveria? Nossa, tantos. Eu imagino, mas tem algum em especial que você acha que sintetiza um pouco disso que o Carnal colocou na apresentação do seu livro? Eu acho que sim. Tem alguns livros que... Claro, eu não li todos os livros do mundo, né? Li muitos, mas ainda faltam muitos para ler, graças a Deus. Ainda né? bem. Mas eu diria que tem alguns livros que têm um potencial terapêutico, digamos assim, que quase são uma espécie assim de remédios de grande potencial ativo, sabe? Daqueles assim que a gente sabe de tarja preta. Sim.
Eu digo isso não só por experiência pessoal, mas também por experiência coletiva, né? Quer dizer, enquanto até coordenador de laboratório e pesquisador, né? Para ficar em um livro, eu vou dizer o do livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Por quê? Porque até é interessante, porque numa dos ciclos do laboratório em que eu estava trabalhando com esse livro, um aluno meu da Faculdade de Medicina, que já vinha participando de outros ciclos e tal, ele falou uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, no primeiro encontro que a gente chama de histórias de leitura, onde a gente colhe a primeira etapa, pouco, né? As impressões de como é que impactou a leitura em cada um. Ele dizia o seguinte: Dante, até agora a gente estava lendo livros. O que é isso? Isso já mostra a força daquela literatura. A experiência que um livro como esse, né? Nós estamos falando do último romance do Dostoiévski, onde se conflui toda a criatividade e toda a experiência, é um livro da maturidade, né? E o feixe de questões, de intuições, de ideias que Dostoiévski vai desenvolvendo ao longo de toda a obra, ele recolhe e potencializa nesse livro. De forma que esse livro é uma carga pesada. Carga pesada pelo número de páginas, são quase 1000 páginas, pela própria demanda de trabalho de leitura, não é uma leitura simples para ler na praia, fácil, claro. É uma coisa... É densa, né? E também pelo potencial que ele tem. Quer dizer, ele consegue, através da história, da trama, dos personagens, acessar dimensões da experiência humana muito profundas, que livros dele e de outros autores também o fazem, mas eu acho que eu até agora não me lembro de ter visto nenhum outro livro em que todas essas dimensões pudessem ser trabalhadas todas ao mesmo tempo, no mesmo nível de profundidade. Porque às vezes a gente pega livros em que certos aspectos são mais aprofundados do que outros. Assim como a gente poderia dizer, dentro de uma lógica quase de uma terapêutica homeopática, né, onde você usa o princípio contrário ao princípio ativo para tal ou qual doença. Né? Então, para tal doença você usa a arnica, indica uma coisa ou outra. E depois você tem aqueles remédios unicistas, né? Quer dizer, que é um remédio para tudo. Para tudo. Né? Então eu posso dizer que um livro como Os Irmãos Karamazov, né? Ele é essa bomba terapêutica. Essas patologias sociais exatamente, todas. do momento. Até porque é um livro muito contemporâneo também, apesar de ser um livro que já tem quase mais de 100 anos. 100 anos. Né? Ele está lidando com questões atuais. Que, em última análise, são atuais. Né? Mas assim, eu estou falando do Dostoiévski, mas assim, em geral, eu tenho experiências tremendas e incríveis também, por exemplo, com a Divina Comédia. Com Dom Quixote, que eu acabei de citar. Com a Odisseia, também, eu acho que também é um livro potentíssimo. Né? E mais recentemente também eu venho trabalhando com Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que eu também acho que é de uma potência extraordinária, com a vantagem de também, no meio de tudo, de descobrir, ou de nos abrir uma janela, uma porta, enfim, um buraco, né, dentro da questão da experiência do humano, isso se fazer dentro do âmbito daquilo que é a alma do Brasil. Né? Ler Grande Sertão Veredas não é só uma descoberta do humano, mas é uma descoberta do Brasil. Né? É trazer mais para a nossa realidade. Né? É a maneira brasileira de se viver o humano. Então eu acho extraordinário. Então essas obras para mim são as obras indispensáveis e com um poder humanizador extraordinário. Bacana. Dante, para quem quiser saber mais sobre o seu livro, sobre o seu trabalho no laboratório de leitura, sobre a Casa Arca, esse lugar magnífico aqui em São Paulo, onde nós estamos gravando, onde você aplica aí o laboratório de leitura, queria, por gentileza, que você deixasse os seus contatos, como as pessoas podem te encontrar, podem te procurar, podem encontrar o funcionamento desse trabalho todo que você faz, por gentileza. Então, bom, as pessoas podem me achar no Facebook, né? Eu tenho uma página que é Dante Galian Professor, né?
Facebook.com/Dante Galinha Professor. Isso, ok? /Dante Galinha Professor, onde elas podem curtir a página e a partir de então começar a receber as coisas que eu vou atualizando e postando, seja através relacionado ao livro, relacionadas aos ciclos de laboratório que a gente oferece, seja na Unifesp, seja... Na Unifesp, obviamente, essa atividade é oferecida para o público universitário, para os estudantes de graduação, pós-graduação, funcionários da própria escola. E a Casa Arca ela surgiu como uma necessidade, uma demanda da sociedade de poder também ter acesso a essa experiência fantástica que é o laboratório de leitura. E na Casa Arca tem o site da Casa Arca, que é www.casaarca.com.br, e a gente está sempre atualizando os ciclos. Atualmente a gente está com 3 ciclos, com 3 grupos concomitantemente, né? Nesse momento a gente, por exemplo, está lendo e discutindo Os Irmãos Karamazov, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e Otelo, do Shakespeare. Mas a todo momento está havendo renovação, então as pessoas que se interessarem podem entrar no site da Casa Arca e buscar informação a respeito seja dos laboratórios de leitura, seja através das propostas também de viagem humanística, né, que é esse projeto que a gente também desenvolve aqui na Casa Arca. Recomendo, fantástico. Busquem no site da Casa Arca, que esse trabalho de viagem humanística é fantástico. Que une a experiência da viagem com a experiência da literatura. Sim. Então a gente tem a Divina Experiência, que é a experiência de ler e discutir Dante Alighieri, indo nos lugares onde Dante Alighieri viveu e escreveu, né? E a Lisboa de Pessoa, né? Cuja, obviamente, o tema é o roteiro da vida e da obra do Fernando Pessoa em Lisboa e arredores. Perfeito. Se você tinha alguma dúvida que a literatura é um remédio, eu acho que essa nossa entrevista acabou com qualquer possibilidade de dúvida. Para mim está muito claro, esse trabalho é excepcional, eu realmente recomendo a leitura do livro do Dante e para que conheça o trabalho que você faz na Casa Arca, na Unifesp e com o Laboratório de Leitura, sem dúvida nenhuma é um processo de transformação esplêndido e importantíssimo no momento em que a gente vive, como você mesmo colocou, talvez robotizados, né, informatizados, digamos assim, e que a gente precisa realmente dar um tempo, né, para que nós possamos nos encontrar dentro de nós mesmos, né, os nossos valores, as nossas essências, dentro desse processo de humanização. Foi excelente, eu agradeço imensamente. Foi muito bom conversar com você, poder foi uma baita oportunidade. As ideias, bater esse papo, foi muito, muito legal. Que bom que você gostou, eu fico feliz, para mim foi ótimo, espero que para você também tenha sido uma grande entrevista. E nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!